Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje já. Hoje caiu Jeremias 33, que fala das promessas de restauração do Sim. povo, Quer falar né? a respeito? Uhum. Nesse texto aqui, irmãos, no comecinho já dele aqui, a gente vai encontrar Deus pedindo para Jeremias clamar a ele, buscar ele, que ele vai anunciar coisas que ele não conhece, coisas grandes e firmes que ele não conhece, coisas que estão ali no oculto, que só Deus sabe, e que tem preparado para nós, né? E vai relatar aqui tudo que Deus vai fazer, né, após ele pedir para que Jeremias clame a ele. Vai relatar tudo que ele vai fazer depois em prol do povo de Israel. E já concluindo assim para minha parte que eu entendi aqui, quando Deus pede para nós clamar, nós buscar mais profundidade com Ele, um assunto mais profundo com Ele, porque Deus tem planos para mim, para você, que eu e você não sabe, que às vezes nós pensamos que vai ser de tal forma na nossa vida, ou do jeito que nós estamos planejando, mas que Deus tem coisas muito maiores para realizar em nossas vidas e nós não sabemos. E muitas das vezes nós ficamos preocupados, ficamos ali indecisos em alguma coisa, e Deus está falando: clame a mim, busque a mim, que eu vou revelar coisas que você não sabe. E a pessoa que fizer isso, como Jeremias, ela vai ter um direcionamento de Deus, e terá mais tranquilidade nos seus caminhos, nos seus passos também, né? Porque se Deus me direciona para um caminho que eu sei que ele me falou, que eu tenho certeza que ele me falou, que ele me mostrou, que muitas pessoas à volta não sabem, mas que ele falou no particular comigo, como ele pediu para clamar, eu vou andar em segurança, eu vou andar em paz, eu vou andar em tranquilidade, porque eu sei que Deus falou para mim aquilo. Mas como que eu vou saber disso? Eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que buscar Ele de todo o meu coração, assim, com muito esforço, buscar para que Ele venha revelar para mim essas coisas, né? Não é como a gente chega e fala para alguém qualquer coisa, faz uma pergunta só. Nós temos que conversar com Deus, ter um momento com Deus ali e clamar a Ele, para que Ele venha revelar os planos dele, o projeto, para que nós venhamos estar tranquilos. Porque muitas pessoas, irmãos, que, como fala no ditado, mete os pés pelas mãos, porque não tem paciência de esperar, não busca saber qual é a vontade de Deus e vai fazendo da forma que quer, às vezes, aleatoriamente, vai tentando a sorte e acaba aí tendo um caminho perturbado, um caminho meio que indeciso. Mas quando a gente clama, como Deus manda Jeremias clamar aqui, nós temos a orientação de Deus, coisas que nós não sabemos, que está muito adiante. Deus sabe do que já passou, Deus sabe do que está diante de nós. E quando nós consultamos a Deus, que Deus nos revela o que está lá adiante, quando a gente chega naquela situação, chegamos naquele momento que Deus já nos revelou, nós sabemos que Ele está no controle. E sabemos também como passar por aquele momento difícil, porque nós temos uma instrução de Deus para algo que nós não sabíamos adiante de nós. É a mesma coisa que alguém fala para você: ó, você vai para o Japão, que lá vai acontecer isso na sua vida. É a mesma coisa que eu dissesse isso. Se eu for para o Japão, é claro, se eu for da minha escolha, eu não sei o que vai acontecer lá. Eu vou ir porque eu vou ir, mas eu não sei o que será. Mas e se eu clamar a Deus, perguntar a Deus, se eu for ao Japão, como que vai ser lá? Ele vai falar: no Japão vai acontecer isso vai ser isso aqui, isso vai fazer tal coisa. Não é melhor eu ir nessa certeza de que Deus falou que eu posso ir? Se Ele falar para mim: ó, se você for para lá, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, como foi com Paulo também, quando ele foi enviado para um lugar lá, antes de ele ser executado, falaram para ele: ó, você vai para lá, os caras vão amarrar suas mãos, vão te matar lá. E ele sabia que ele teria que ir para aquele momento, que aquele momento era preparado para ele. Mas ele foi, porque ele sabia que estava preparado e o fim dele seria daquela forma. Mas para nós, como nós estamos agora, irmãos, sempre consultar a Deus no seu profundo para saber o que Ele quer, o que tem preparado no nosso futuro. Se nós vamos seguir conforme Ele está falando, instruído por Ele, ou vamos fazer de qualquer jeito, meter os pés pelas mãos, às vezes, tomar decisões que depois nós não sabemos a consequência, mas que elas virão pela consequência da atitude que nós tomamos hoje, né, Rô? Então, clamar a Deus é buscar a opinião, buscar profundamente, ter uma conversa particular a Deus, clamar, buscar Ele com fervor, para que Ele venha falar aquilo que você precisa saber, né? Sim, que sim. Ele sempre vai falar. Aqui tem a promessa de restauração aqui na Bíblia, né? Até vou ler um trechinho aqui para vocês, onde ele fala, Deus está falando conosco, né? Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade e dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-las de cadáveres dos homens que firo em minha cólera e por cuja malícia desviei minha face dessa cidade. O que ele quer dizer aqui? Né, que quando eles fizeram o que eles queriam e eles colocaram tudo contra a vontade de Deus, né?
naquele local, na casa de Israel, né? Eles fizeram tudo conforme a vontade deles, sem a vontade de Deus. Então Deus virou o seu rosto. Então Deus deixou acontecer, e aí ele feriu com aquele monte de cadáveres, né? Que mesmo aconteceu muitas tragédias, por quê? Porque Deus não se agradava daquele povo, daquela conduta, daquilo que eles estavam planejando para fazer, né? Então Deus virou a face, né, para essa cidade. Então vou pensar-lhes as feridas e curá-las. Agora ele vai dar abstinência, né? Ele vai dar cura, ele vai pensar nas feridas e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e fá-los-ei voltar ao que eram outrora, purificá-los-ei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Então, quantas pessoas aqui no nosso país, no nosso mundo, revoltam-se contra Deus, né? Que as coisas não acontecem da forma que eles pensam. Pessoas que estão aí com a mente totalmente revoltada, com a mente virada, que pensa numa forma totalmente errada, não nos padrões de Deus. Está pensando nos padrões de outras, né? E achando que está certo. E está indo contra a vontade de Deus, né? Deus tem as suas regras, Deus tem os seus mandamentos. Então, quem vai contra esses mandamentos a favor de outras regras, está indo contra a vontade de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, está falando assim que Ele vai dar a anistia aqui, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai fazer com que você volte, né, a Ele. Né? Aqui, ó, será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, né? Então ele vai transformar a nossa terra, né, diante de todas as nações da terra, será motivo de glória, né? Ele está falando aqui, ao saberem todo o bem que agraciei meu povo, ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou cumulá-lo. Então Deus está tendo promessas aqui, a promessa de restauração. Deus está vindo com essa promessa. Eis o que diz o Senhor: neste lugar, do mal dizeis que não passa de um deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nenhum animal se encontra. Ouvir-se-ão novamente, gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão. Louvai ao Senhor dos Exércitos, pois que Ele é bom e eterna é a sua misericórdia, ao apresentarem no templo o seu sacrifício de ação de graças, pois que restituirei a terra tal qual era outrora. Oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar que é deserto, sem homens e animais, e em todas as suas cidades haverá novamente abrigos para os pastores, que apacentarão seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas da planície e nas de Negebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, onde passará ainda rebanhos pela mão do que os conta. Oráculo do Senhor. Então aqui está falando que vem dias melhores, está prometendo restauração na nossa terra, está prometendo a razão, né, de Deus junto a todos nós. Então essa é uma palavra super positiva da semana, que ele vem com restauração. E o Jair fala, quantas pessoas aí que estão clamando errado, que estão vendo coisas erradas, estão fazendo coisas erradas, né? E o Senhor está falando assim que a maioria não. A maioria é a favor dele, a maioria vem, né, com graça e com cânticos de louvor por ele. Então, e Deus está falando que vai restaurar e vai perdoar que eles estão em caminho errado, né? Para que tenha mais uma chance. Mas, meus irmãos, como o Jair falou, nós precisamos saber clamar ao Senhor. Nós precisamos saber falar com Deus, pedir para Ele. Não é só pedir e parar. Não é só pegar aqui a Bíblia com qualquer jeito, abrir ela para ver se tem uma resposta. Não. Nós precisamos estar num cantinho da gente, como todos os profetas faziam. Eles se retiravam do seu povo para ter uma resposta de Deus, como encaminhar aquele povo, né? Então Deus ensinava. E é isso que está falando para cada um de nós.
se resguardem, vão para o seu cantinho, vão lá falar com Ele, vão saber clamar ao Senhor, vão saber pedir para o Senhor. Converse com Deus, conte a história toda da sua vida para Deus e conte aquilo que está te desagradando, porque através de alguém vai vir essa tua resposta. Pode ser através da boca do Jair, da minha, ou de qualquer pessoa que está em volta de você, que você vai receber a resposta do Senhor, porque Ele fala que Ele vai trazer a restituição para nós, Ele vai restaurar, né, a nossa dignidade, Ele vai restaurar o lugar onde nós vivemos. Ele traz promessas de restauração ao ambiente em que vivemos. Saibam clamar. Meus irmãos, está na hora de nós aprendermos que nós temos fé, né? Você tem fé, eu tenho fé, todos nós temos fé, mas está na hora de saber clamar ao Senhor. É isso que Ele está pedindo aqui, né? Eu restauro para vocês onde vocês vivem, eu mudo a vida de todos vocês para bem melhor, para prosperidade e para uma nação inteira, né, ter mais glória. Mas Ele quer que você saiba clamar a Ele. Então está na hora de você deixar ficar um pouco mais reclusa, e você conversar direito com o Senhor, saber como pedir e saber como conversar, como falar para Ele, para que a tua glória chegue, para que a tua resposta venha e para que a tua vida seja cheia de vitórias. Então Deus está prometendo na nossa vida a restauração, na sua vida a restauração dele. Então, mais uma semana, complementando a semana passada, que Deus está falando positivamente conosco. Ele promessa de restauração, é a promessa de Deus. E quando Deus promete, como eu falei da outra vez, Ele cumpre. Então a palavra é maravilhosa. Então vamos nos entregar, meus irmãos. Vamos ali ficar um pouquinho mais no nosso cantinho, sai da fofoca, sai das companhias erradas, sai desse teu dia a dia perturbado, sai da reclamação, sai daquilo que você sabe, está estagnado toda semana fazendo aquela rotininha. Sai de tudo isso. Fique um pouco ali, ó, no teu canto quietinho, recluso, e vai conversar com Deus. E vai se entregar um pouquinho mais. Está na hora de nós nos voltarmos para o Senhor e saber conversar com Ele, né, Jair? Para que nós possamos ter toda a resposta e para que nós possamos ter essa restauração e a glória que Ele está prometendo aqui para nós, a nossa vida. Amém? Amém. Então que vocês tenham uma semana reclusa, cheia do Senhor, cheia de Deus, que Deus dê para você aquela força, aquela resposta em todos os setores da sua vida. Amém? Amém. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Tenha uma ótima semana. Amém. Com a glória do Senhor. Até sexta, se Deus quiser. Fiquem com Deus.